Bom dia, pessoal. Eu sou Ari Freund, gerente regional de vendas da Fallenberg do Brasil. E hoje a gente vai ter nosso primeiro webinar, falando sobre as melhores técnicas para aumentar a vida útil dos componentes em painéis elétricos. Durante toda a apresentação, o chat vai estar aberto para vocês me enviarem perguntas. A cada tanto de tempo eu vou dar uma parada para dar uma olhada nas perguntas, mas com certeza no final da apresentação a gente para responder todas as perguntas, então sinta-se à vontade. Eu coloquei todos os microfones de vocês no mudo para a apresentação ter um áudio melhor. Tá? Então qualquer coisa vocês conseguem me mandar mensagem. Hoje a gente vai falar sobre os causadores de danos aos equipamentos elétricos, a vida útil dos equipamentos, como a gente controla esses fatores, como a gente tem uma climatização eficiente e, obviamente, como a gente pode ajudar vocês nisso. Então vamos lá, primeiros fatores. Eu trouxe esse gráfico, ele é um gráfico de uma empresa que trabalha com fazer testes sobre durabilidade de produto. O que isso quer dizer? Quando a gente compra um drive e ele fala que o MTBF dele é de 10 anos, será que o drive foi feito há 10 anos atrás e passaram 10 anos testando ele? Ou colocaram em algum trabalho de aceleração de estresse do produto, ou seja, tentar trazer a falha antes para calcular quanto tempo ele falha. Tá? Então é justamente isso. E essa empresa, ela mostra que para você estressar um produto e diminuir a vida útil dele, você tem que ter ciclos de temperatura, vibração, são os dois principais pontos. Aí depois a gente tem sujeira, umidade, choque térmico, ciclo de energia, variação do clock, ambiente corrosivo e marginalização de tensão. Hoje a gente vai falar só sobre alguns desses temas. Então eu excluí os que não têm a ver com climatização. Então a gente sobrou sujeira, ambiente corrosivo, umidade, ciclos de temperatura e choque térmico. Observem que ciclos de temperatura é o que mais aparece, é o fator que mais influencia no estresse do componente. E a gente está falando sobre vida útil, né? Mas uma coisa importante da gente lembrar, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um gráfico de um capacitor eletrolítico, feito pelo fabricante do capacitor. A cada 10 graus de aumento de temperatura, a vida útil dele cai pela metade. O que isso quer dizer? Se eu tenho um capacitor que eu estou colocando ele a 20 graus e ele vai durar 20 anos, se eu aumentar para 30 graus, ele só vai durar 5. Se eu aumentar para 40, ele vai durar 2,5. E assim por diante. E tem que lembrar que esse gráfico é em volta do capacitor. Então, se eu tenho algum produto que tem o capacitor lá dentro, obviamente dentro desse produto vai estar muito mais quente do que a superfície dele. Tá? E por isso que você pega os inversores, eles têm ventiladores e tem tudo para circular o ar lá dentro e conseguir fazer essa climatização dos componentes internos dele. E por isso a nossa preocupação é o painel inteiro. Uma coisa importante é que muitas vezes a gente já está trabalhando em cima, numa temperatura acima. E por isso a gente já tem uma vida útil. A gente compra produtos de boa qualidade, mas nós mesmos fazemos com que eles durem menos. Uma coisa interessante é que não só a gente tem a vida útil dele controlada pela temperatura, como muitas vezes a gente tem que, para especificar um inversor de frequência, a gente tem que ver a temperatura para ver se precisa aumentar ou diminuir a potência do inversor para aquele mesmo motor, simplesmente por causa da temperatura. Então a gente vê como, além da durabilidade, também na hora de dimensionar um produto, isso vai influenciar. E aí eu trouxe esse gráfico que é interessante para a gente ver onde que a gente precisa climatizar.
Então eu trouxe o gráfico do mundo inteiro, a gente vê a Groenlândia aí bem geladinha, e a gente vê o Brasil quase tudo vermelho. Então vamos falar mais sobre nossa casa. Aqui no Brasil, você pode ver que a temperatura média é muito alta. Tá? Então a gente vê que quase o Brasil inteiro já está nas cores mais escuras aí. E tem que lembrar que média inclui o inverno, por exemplo, hoje que está 16 graus, tanto o verão que no Rio de Janeiro pega 50 graus. Rio 45, né, que nem a gente está acostumado a chamar. Então essa média vai considerar os dois. Quando a gente está discutindo justamente sobre esse ciclo de temperatura, a gente tem que considerar esses dois aspectos para ver. Então, poxa, ontem foi um belo exemplo. O dia começou com 16 graus, ao meio-dia já estava 26. Pô, 10 graus de temperatura essa diferença. É um ciclo térmico bem desagradável para a gente, imagina para o produto. Então vamos conversar um pouquinho sobre painel elétrico. Quem gera calor dentro do painel? Basicamente tudo. Então, desde o contator, o inversor de frequência, o CLP, o servodrive, a fonte, o transformador. Obviamente, se eu tenho um inversor muito grande e uma contatora, a contatora pode ser insignificante. Mas eu já tive caso, por exemplo, um cliente que ele tem um painel de contatores que ficam lá fazendo crack-crack o tempo inteiro, e por isso ele precisava climatizar, porque a geração de calor daquela quantidade absurda de contatores era muito grande. E o mesmo vale para se você tem várias fontes e um inversorzinho pequeno, pode ser que a fonte gere mais calor do que o próprio inversor. Tá, nessa lista eu poderia ter colocado IHMs, computadores, basicamente tudo que eu tenho lá dentro pode gerar calor. Uma coisa importante é a gente analisar o comportamento do calor. Tá? Sempre por convecção natural, o calor vai subir e ele vai se concentrar nas partes mais altas do painel. Essa foto da direita é um exemplo que eu tirei essa foto num cliente e aí a gente pode ver que a parte de baixo ela estava mais fria, mesmo os inversores maiores estando embaixo. O que aconteceu? O calor vai subindo e vai se concentrando lá em cima. E uma coisa interessante é que olha a quantidade de inversores de frequência que esse montador, fabricante de máquina, quem é que tenha feito esse painel, conseguiu colocar aí dentro. É uma quantidade muito grande. Só que não é que ele não poderia ter feito isso, é que ele deveria ter usado uma climatização mais eficiente para justamente conseguir climatizar. Historicamente, os componentes estão diminuindo de tamanho. E se eles não estão mantendo o calor que eles estão gerando, eles estão... Se eles não estão aumentando o calor, eles estão mantendo. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essa geração de calor aí que a gente tem dentro do painel. Quais os métodos de climatização que existem? A gente tem o famoso looping aberto e looping fechado. Então a gente vai conversar sobre cada um deles agora especificamente. O looping aberto é o que todo mundo conhece, é o nosso querido ventilador com filtro. Não tem uma indústria que eu já tenha visitado que não tenha isso e não saiba o que é. Ele basicamente utiliza o ar externo, filtrado ou não, para climatizar os componentes. Quando é que a gente usa ele? Quando a gente tem um ΔT, ou seja, a diferença de temperatura entre o que eu quero dentro do painel e a temperatura externa ao painel, de no máximo de 5 graus. E um ambiente razoavelmente limpo. Poxa, mas ele não tem filtro. Então, por que meu ambiente tem que ser limpo? Para evitar a troca de filtro constante. Eu tenho um cliente que, por exemplo, ele tem que trocar todo santo dia os filtros do painel, sendo que ele deveria trocar 2 vezes por dia. Ou seja, será que está certo ele utilizar ventilador com filtro num ambiente tão inóspito quanto dele? E outra coisa importante também é a gente ver, se eu quero uma temperatura baixa dentro do painel, eu só ventilar, será que vai adiantar? Isso é basicamente aquela sensação que a gente tem na praia, quando no meio do carnaval você liga o ventilador e ele começa a te soprar um vento quente. E você fala, poxa, não vai esfriar, né? Mas o ventilador ele simplesmente vai te jogar o que ele tem disponível, ele não vai fazer mágica. Por que a Fallenberg está falando de ventilador com filtro? A Fallenberg, há 60 anos atrás, desenvolveu o primeiro ventilador com filtro para painel elétrico do mundo. Esse desenho aí da esquerda, tá? E desde então a gente tem evoluído nisso
e hoje a gente está na quarta geração de ventilador com filtro. E a gente atualmente já está fabricando aqui no Brasil esses ventiladores com filtro, com a mesma qualidade, mesma engenharia e basicamente o mesmo produto alemão que a gente vende no mundo inteiro. E por isso a gente tem essa campanha de Confie no Original. Não só porque a gente desenvolveu o primeiro, mas a gente já tem uma bela expertise de 60 anos nisso. O que existe, né, de ventilação? Então a gente tem todos os tamanhos de ventiladores para porta, para teto, possíveis e imaginários, tanto conjuntos de ventilação com filtro, tanto só a grelha. Uma coisa interessante, a Fallenberg comercializa o IP54, que é o padrãozinho, aquela manta que todo mundo conhece, e o IP55, que é uma manta plissada. Essa manta plissada a gente usa no nosso ar-condicionado do carro. E por que a gente usa no ar-condicionado do carro? Para não precisar ficar trocando constantemente e por conta da eficiência de filtragem que ela tem. Esse é um caso muito legal. Eu tenho um cliente que ele trocava o filtro dos painéis uma vez por semana, basicamente. E se ele migrar para o filtro plissado, ele vai trocar uma vez por mês, porque a durabilidade dele é muito maior. E aí ele tinha um funcionário que basicamente ficava trocando todos os filtros de todos os ventiladores com filtro de todos os painéis dele. E dia após dia é esse o trabalho dele. E com essa substituição ele conseguiria economizar basicamente um quarto do trabalho dessa pessoa, simplesmente trocando por um filtro plissado. E também, obviamente, o 5 vem de água, né? Então eu tenho alguns clientes que são alimentícios, farmacêuticos, que acabam tendo água próxima ao painel, respingos e até algumas vezes um pouquinho mais forte do que um respingo. E esse P55 ele barra a entrada de painel. Fora do Brasil também é muito utilizado esse P55 para painéis em ambiente externo. Uma coisa legal que a gente tem em porta e no teto, ventiladores com filtro de até 1000 metros cúbicos por hora. E a Fallenberg é o único no Brasil que comercializa esse ventilador de porta de 1000 metros cúbicos por hora. Uma coisa importante é que nossos ventiladores com filtro não precisam de ferramenta nem para serem instalados e nem para troca de filtro. Simplesmente eles são click and fit, que a gente chama. Você vai encaixar e ele vai ser colocado dentro do painel. Algumas fotos de aplicação que eu trouxe. Tá? O lado esquerdo é nosso ventilador com filtro preto, que a gente tem ele mundialmente por conta dos painéis coloridos que a gente vê. Então, esse caso é um painel azul, mas eu já vi ele em painel laranja, painel amarelo, painel verde, painel Munsell N6,5, até em painel 7035, né, que é o padrão mundial. O pessoal gosta de usar o preto por conta desse contraste que ele fica muito bonito. E o do lado direito é um painel 7035, o padrãozinho mundial aí de cor de painel. E aí eu trouxe aqui o prêmio Gambiarra do mês. Eu vou trazer em cada sessão algumas fotos minhas prediletas, escolhidas a dedo, que eu tiro nos clientes. A primeira foto ali à esquerda, em cima, mostra o ciclo, a vida útil de um ventilador com filtro. O que aconteceu? Esse painel tinha um ventilador com filtro. Aí o filtro entupiu. O cliente foi lá e tirou o filtro. Aí deu um tempo, a grelha entupiu. Aí ele tirou a grelha. Aí ficou o ventilador lá no fundo. Aí o ventilador quebrou. Aí ficou o buraco. Aí começou a esquentar o painel. E aí o que ele fez? Ele instalou esse ventilador aí, com uma gambiarrinha aí que ele fez, no furo que ele tinha e ficou jogando. É muito legal que dá para ver o contraste de cor do amarelo que era esses componentes para o preto que ele está hoje. Então a gente vê como um ventilador com filtro, o filtro é tão importante. E no exemplo de baixo é o Durex. O que aconteceu? Nosso cliente querido aí, ele precisava de um ventilador com filtro, não sabia onde achar, ele foi lá e colocou um filtrozinho colado com Durex. E aí, com fita crepe, desculpa. E aí ele criou o ventilador com filtro dele. Tá? Obviamente, sem nenhum grau de IP, sem nenhum grau de proteção, sem nenhum certificado, garantindo a proteção do painel. E aí eu trouxe alguns erros comuns. Do lado esquerdo, esse é o que eu mais vejo, tá? É o pessoal que compra uma manta de filtro, uma bobina de filtro, e vai cortando ele com a mão. Por que eles fazem isso? Porque a bobina,
Às vezes você já compra essa bobina por causa do ar-condicionado da sua sala, alguma coisa do tipo. Então, dá uma tesoura para o cara da manutenção, ele corta e põe nas grelhas. O que acontece? Como qualquer pessoa que já cortou um papel na vida, nunca fica reto e nunca fica do tamanho que a gente quer. E essa foto justamente mostra isso, que o filtro foi cortado menor do que a grelha. E daí, né? O que isso altera a vida? A sujeira vai entrar, obviamente, pelo lado, ela vai seguir o caminho mais fácil para se seguir. E com isso, o ventilador com filtro, em vez de filtrar, ele vai jogar sujeira para dentro do painel. O lado legal, o cliente ficou muito feliz com a gambiarra que ele fez, porque o filtro nunca mais sujou depois que ele fez isso, porque como a sujeira entrava pelo lado, nunca mais sujou o filtro. Então ele continuou lá com o filtro menor eternamente, porque nunca mais precisou trocar. E eu expliquei para ele, no caso, que ele podia tirar o filtro que dava na mesma. Do lado direito, foi um cliente que eu fui em janeiro. E o que aconteceu? Estava muito calor. E aí ele precisava aumentar o fluxo de ar. Então, para aumentar o fluxo de ar, ele tirou o filtro. E em fevereiro ele me reclamou que estava muito sujo o painel. Né? Então, justamente, uma climatização ineficiente levou a ele precisar de alternativas técnicas, podemos chamar assim, para justamente conseguir climatizar o painel corretamente. Então, durante o verão ele tira o filtro e no inverno ele põe o filtro de novo. Então vamos voltar para aquele nosso gráfico inicial. A gente conversou sobre sujeira, mas a sujeira tem que ser mais ou menos. Né? A gente não conversou sobre corrosão, sobre umidade e sobre choque térmico. Agora sobre ciclo de temperatura. O ventilador com filtro, ele também não resolve. Por quê? Porque, que nem eu comentei de ontem, começou o dia com 16 graus, terminou com 26. É uma diferença de 10 graus. E tem dias que vão ter diferenças maiores ainda. Obviamente, quando a gente vai para o Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste, que é sempre a mesma temperatura de dia, de noite, no verão e no inverno, eles não têm esse tipo de problema. Mas também eles nunca conseguem a temperatura ideal. Então, quando que a gente não tem ciclo de temperatura e utiliza ventilador com filtro? Quando a gente está trabalhando em salas climatizadas. Então, quando a gente trabalha em ambientes com temperatura controlada, existem áreas de precisão, coisas assim para salas, eles vão manter essa temperatura. Então, o ventilador com filtro serve nessas salas. Mas em chão de fábrica, nenhum desses 5 aspectos aí vão ser eliminados. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma pausa aqui para discutir sobre umidade dentro do painel. Por quê? Porque a grande pergunta que sempre me fazem é como tirar umidade de dentro do painel? A resposta que todo mundo me dá é os tão queridos calefatores. Todo mundo adora eles, mas muito pouca gente sabe usar. Tá? O calefator não tira umidade de dentro do painel. Quem tira umidade de dentro do painel é ar-condicionado. Tá? O ar-condicionado, durante o processo de troca térmica, ele vai ter a parte mais fria do painel e por isso a condensação, a umidade do painel vai ser realizada dentro do ar-condicionado. E ele, pelo dreno, vai jogar a água para fora do painel. Então, o ar-condicionado ele seca o painel. O calefator, a resistência de aquecimento, o aquecedor, como vocês quiserem chamar, a gente vai discutir mais para frente para o que serve. Mas ele não serve para tirar a umidade, ele serve para outras coisas. Então vamos falar agora sobre looping fechado. Tá? Então o looping fechado, a primeira coisa que a gente já conversou, serve para tirar a umidade. Vamos ver para que mais. Tá? O looping fechado, a gente utiliza o ar interno do painel para climatizar os componentes, mantendo a proteção e a vedação do painel. O que eu quero dizer com isso? O ar de dentro vai ficar circulando. E eu vou ter o IP, eu vou ter a garantia que o meu painel continua vedado e continua com as características que ele deveria ter. Quando que a gente usa ele? Quando a nossa temperatura interna for menor ou igual à externa. Quando a gente tiver uma temperatura interna constante. Quando a gente quer uma temperatura interna constante. Ou seja, se eu tenho uma temperatura externa muito alta, não adianta eu ter um ventilador com filtro. E se eu quero, sempre que dentro do meu painel tenha 35 graus, por exemplo, não adianta eu ter um looping aberto que cada hora vai ter uma temperatura.
O looping fechado, você sempre tem que ter a mesma temperatura. Obviamente, proteção de umidade, porque um looping fechado é feito para tirar a umidade. Evitar a entrada de sujeira e poeira dentro do painel. Por quê? Porque o ar de dentro é de dentro, o ar de fora é de fora. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então eu não tenho perigo de entrar sujeira dentro do painel. Por isso que a gente mantém o IP e a vedação do painel. Ou a gente pode utilizar quando o ambiente for corrosivo. A gente tem alguns ares, a gente vai ver daqui a pouco, para ambiente corrosivo. E aí impede que entre a corrosão dentro do painel. Os fatores corrosivos, sei lá, que seja amônia, choru, ácidos e coisas do tipo. Unidade de refrigeração, o que existe? Existe o NEMA 12, que é um ar-condicionado interno. Existe o NEMA 3R/4, que são ar-condicionados para ambientes externos ou corrosivos. A grande pergunta que me fazem sobre isso é: eu posso usar um ar-condicionado interno no ambiente externo? Ele vai funcionar? Vai. Ele vai durar tanto quanto? Não. Ele vai impedir que entre sujeira no painel, entre água no painel? Vai. Mas ele não vai impedir que os componentes externos sejam corroídos ao longo do tempo, ele não vai impedir que o material dele seja danificado. Tem muita gente que utiliza, principalmente aqui no Brasil, o ar interno em ambientes externos. Inclusive, muitos fabricantes de ar nacional vendem ar interno como ar externo, mas eles são diferentes. Por quê? Porque eles têm um tratamento anticorrosivo, para evitar que ele vai corroer ao longo do tempo. Não estou nem falando de chuva ácida, coisas mais complicadas. Eu estou falando simplesmente de água que vai cair ao longo do tempo e vai corroer o metal. Basicamente isso. Tá? Então, esse NEMA 3R/4 ele tem todo um tratamento eletroquímico que evita que o ar-condicionado seja corroído. Então, esse mesmo ar você pode usar em ambientes corrosivos e ambientes abertos. Fora do Brasil, a gente tem uma peculiaridade que sempre que você vai ter uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, um pedágio, a gente deixa o ar-condicionado lá jogado ao tempo. E a gente deixa o painel inteiro ao tempo. Aqui no Brasil não, a gente tem o costume de criar uma casinha, colocar o painel lá dentro confortavelmente, colocar um bebedouro e tudo. Então a gente utiliza menos ar-condicionado para área externa, mas fora do Brasil são muito mais utilizados porque é muito mais barato você usar um ar-condicionado para área externa do que você criar uma casa para o painel. E a gente tem os NEMAs 4X, que são ar-condicionados laváveis. Qual é a diferença entre o 3R/4 e o lavável? É o cover de inox. Então ele é um ar-condicionado feito para ambiente corrosivo e ainda por cima em inox. Existem algumas opções que algumas pessoas gostam de usar por estética, que são ar-condicionados NEMA 12, são ar-condicionados para ambiente interno, com carcaça inox. Isso se usa muito para estética, mas se você está usando um painel inox, você deve ter alguma razão que vai ser lavável, que o ambiente é corrosivo para algum tipo de componente, por exemplo, na fabricação da celulose, ou alguma outra coisa que possa acontecer. Então essa alternativa técnica de usar um ar-condicionado interno com uma carcaça em inox nem sempre é a melhor opção aí de aplicação, mas eu vejo muito isso. E de ar-condicionado, a gente tem ar-condicionados pequenos de 300 watts até ar-condicionado gigante de 6.000 watts. Tá? Um ar-condicionado de 6.000 watts, acredite, é muito maior que eu. Tá? Eles são bem grandes. Como que funciona a circulação interna do ar? Isso é uma coisa importante. O ar interno ele vai ficar circulando e climatizando os componentes. Existe uma barreira física, um metal, que vai separar o ar interno do ar externo. Por quê? Porque se eu tiver sujeira, qualquer coisa, não vai cair dentro do painel. Eu mantenho o grau de IP do painel. E o ar externo vai ser coletado o ar frio, obviamente, e jogado o ar quente para fora. Então ele vai fazer esse circuito. Eu vou ter dois circuitos independentes de ar, o circuito interno e o circuito externo. Tá? Isso é importante para manter a vedação do painel. Isso vale tanto para o ar de porta, tanto de lateral. Só que no de teto, o nosso ar de teto é um pouco diferente. O que ele faz? Ele gera um turbilhão de ar frio
e joga para dentro numa velocidade muito forte, empurra o ar frio para baixo, para o ar quente por convecção natural subir e ser coletado pelo ar-condicionado. E, de novo, o ar externo vai fazer essa troca térmica. Então, o ar interno vai continuar sendo interno e o ar externo vai continuar sendo externo. Não tem mistura de ar. Qual é a diferença do ar de teto? O ar de teto, ele não pode gerar água. Então, o nosso ar-condicionado de teto, ele é livre de água dentro do painel elétrico. Imagina o seu pior pesadelo, uma goteira de água em cima de um inversor de frequência. Um inversor de frequência, sei lá, de 300 HPs, pingando água em cima dele. A explosão deve ser muito grande. Tá? Então, o nosso ar-condicionado de teto ele tem diversas patentes para não pingar de jeito nenhum água dentro do painel. Algumas fotos de aplicação, tanto do lado esquerdo, alguns ar-condicionados aí colocados em série dentro de um... Inclusive aquele túnel de Gotesp que foi construído na Europa. Vários ar-condicionados colocados. E do lado direito é uma máquina, é um painelzinho bem menor, ele tem simplesmente uma IHM, um PLCzinho, e foi utilizado um ar-condicionado menor para colocar nele. Por que foi colocado um ar-condicionado nele, sendo que a dissipação é baixa nesse caso? Porque no caso desse cliente, ele tinha algumas partículas de metal no ar, e essa partícula de metal, em contato com os componentes, podia gerar curto, e o cliente não queria. Então ele utilizou esse ar-condicionado para fechar esse looping e impedir a entrada desses contaminantes dentro do painel. Tá? E o prêmio Gambiarra do mês vai para esses dois clientes. O lado esquerdo, ele gostou muito da ideia do ar-condicionado de painel, de que o ar de dentro tem que ser para dentro e o ar externo tem que ser para fora. Então ele construiu uma casinha em volta de um split residencial e colocou dentro do painel, em cima do painel. E aí ele colocou a máquina dele em cima. Ou seja, não tem mistura de ar. Só que o que aconteceu? O ar-condicionado residencial, ele não é feito para tirar a umidade. Por quê? Porque imagina que desagradável seria se a gente estiver dormindo com o ar-condicionado e o ar começar a secar. Isso é desagradável para nós, mas não para os componentes. Então ele não vai tirar tanta umidade quanto um ar-condicionado de painel. E aí o que aconteceu? Começou a pingar dentro do painel. E aí ele criou essa capa de chuva que você pode ver protegendo os servos, onde as goteiras de água que antes caíam em cima do servo começaram a ser escorridas. E aí, por conta disso, você vê ele colocou uma bandeja, tem esse dreno azul e leva para um balde lá embaixo do painel. Então é toda uma artimanha que ele fez para conseguir usar um ar residencial para climatizar. Qual é o problema de usar um ar residencial? Ele não é um ar-condicionado? Só que, primeiro, a umidade que a gente conversou agora, e o ar-condicionado de residencial ele não é feito para ciclos térmicos, ele é feito para temperaturas constantes. Então, se você tem um acionamento de um motor por um inversor, esse inversor vai dissipar calor. Se você tem a frenagem de um motor, você vai ter calor. E esse ar-condicionado para residencial ele não consegue atender essa variação de temperatura. Então, quando a temperatura é constante, não tem nada acontecendo, ele até funciona. Só que a partir do momento que você tem qualquer tipo de variação, ele vai criar mais ciclos térmicos, e aí a gente volta para aquele gráfico inicial, mais choques de temperatura do que o próprio não deixa nada. E do lado direito, foi uma história triste que teve, o cliente estava tendo problema de queima de inversor, ele trocou, você consegue ver que ele fechou o buraco do ventilador com o filtro que ele tinha lá embaixo, e aí ele colocou esse ar-condicionado residencial nesse painel. Tá? O que aconteceu? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo agora. Teve gente que reclamou que parou o áudio durante um tempo. Espera aí, deixa eu mandar uma mensagem para essas duas pessoas que reclamaram. Tá, então, vamos lá. Tá, então já responderam que tá tudo bem. Então vamos lá. Você pode ver nesse acrílico que foi juntado água, porque esse ar-condicionado ficou muito bonito a cena dele jogando um spray de água
para dentro do painel. Tá? E isso era constante. Eu tenho que dar as más notícias que esse painel pegou fogo e ele teve que trocar tudo, tá? Mas foi uma gambiarra muito bem feita. Ele colocou até esses espaguetes de piscina aí em volta da base do ar-condicionado para funcionar. Isso, não se surpreendam, tá? Infelizmente é mais comum do que vocês imaginam. Erros comuns. A foto da esquerda eu vejo muito, tá? E o legal é que eu vejo não só no cliente final resolvendo o problema dele, mas também fabricante de máquina mandando o painel assim. Eu vi um painel novinho de um fabricante de máquina que tinha esse problema. Ele misturou o looping aberto e o looping fechado. O que é isso? Ele usou um ar-condicionado no mesmo painel que ele tinha ventilador com filtro. O que aconteceu? O ar-condicionado está gerando um ar gelado, está jogando para dentro do painel. O ventilador com filtro está pegando esse ar gelado e jogando para fora do painel. Então, no final das contas, ele tem um ar-condicionado que está trabalhando em tempo integral para climatizar o ar. E aí, como vocês podem imaginar, esse galpão deve ser imenso e ele nunca vai conseguir climatizar esse galpão inteiro. Tá? Então, ele sempre vai ficar trabalhando. E o do lado direito é um painel sem vedação. O que aconteceu? Ele, por conta de NR10, decidiram que tinha que colocar cadeado nos painéis. E aí, para colocar esse cadeado no painel, eles fizeram esse furo e agora não funciona mais a fechadura. E aí o painel ficou aberto. E aí ele pôs o ar-condicionado para resolver. Então, além dele ter uma grelha metálica, que você consegue ver no canto da foto, ainda por cima ele tem essa abertura enorme. Tá? Por curiosidade, os operadores dessa máquina adoraram isso porque ficava vindo um arzinho gelado para eles e a fábrica era muito quente. Então, era a maior concentração de operadores de máquina era ao lado desse painel. E qual é o problema disso pro painel? O problema é que vai gerar muita umidade, porque o ar vai ficar entrando e vai procurar o componente gelado. Resultado, o ar-condicionado vai gerar muita condensação. O ar-condicionado vai começar a pingar. Qual é o problema disso? O problema é que o ar-condicionado vai trabalhar o tempo inteiro. Vai forçar o ar-condicionado, uma hora ele queima. Então um ar-condicionado que é feito para durar 10 anos, vai durar o quê? 2? 1? Porque ele está sendo usado para climatizar o ar externo e não para climatizar o painel elétrico. Existe uma outra tecnologia chamada trocador de calor ar-ar. O que ela faz? Ela circula o ar interno e o ar externo. Ele não tem mistura de ar. Só que não tem nenhum tipo de climatização ativa. Quando que a gente usa ele? Quando tem um ΔT entre o ar interno e o externo de 10 graus. E quando eu tenho um ambiente muito sujo. Tá? Uma observação importante. O Brasil é um lugar muito quente. Fujam dessa tecnologia. Ela não funciona no Brasil. Eu já vi alguns clientes usando isso no chão de fábrica, a fábrica dele a 45 graus no verão, e ele querendo que dentro do painel tivesse menos de 55. Ele não ia conseguir. Tá? Então não adianta, essa não é uma tecnologia muito boa para o Brasil. E a gente tem soluções de climatização refrigeradas com água. Como que funciona? É um trocador de calor ar-água. Ele vai utilizar a água gelada para climatizar o painel. Quando que a gente usa? Quando a temperatura ambiente é alta. Por quê? Porque ele não vai se importar com a temperatura externa. Ele não se importa com a temperatura ambiente. Ele só se importa com a temperatura da água. Quando o ambiente é sujo. Porque como vocês podem ver na foto, ele não tem nenhum tipo de ventilador para o meio externo. Então, se o ambiente é sujo ou não, ele não está nem aí. Ele não vai ser sujo por isso. Em ambientes úmidos, você pode jogar água nele, ele não tem ventilador, ele não tem nada externo. Ele vai coletar umidade, então ele vai secar o painel igual um ar-condicionado. Ambientes agressivos. Eu tenho muitos casos de clientes que trabalham com celulose e eles têm que... Eles precisam de um ambiente um pouco mais inóspito. Tá? E eu também tenho ambientes muito sujos. Outro dia eu estava numa papeleira
que parecia que estava nevando dentro, de tão bonito que era aquele papel higiênico chovendo. Então, esse trocador de calor, não interessa o quão agressivo é, ele vai estar lá rodando. E uma coisa importante, a gente usa muito trocador de calor ar-água quando a energia elétrica é cara. Ou seja, quando a gente não quer gastar dinheiro com eletricidade. Só voltando um pouquinho, me fizeram a pergunta sobre a vedação do painel. A vedação do painel, ela obviamente serve para você melhorar a eficiência de um ar-condicionado. Então, se o painel está bem vedado, com o ar-condicionado rodando, o painel vai ser seco, ele vai tirar a umidade. E aí perguntaram sem ar-condicionado, o que provoca umidade dentro do painel? É o seu ar ambiente, o nosso ar que a gente respira, ele é muito úmido, principalmente aqui no Brasil. Então, a umidade já está presente no ar. O segredo é como a gente tira essa umidade de dentro do painel para não deixar ter contato com os componentes. Tá? Existem gráficos que se acha no manual de inversores de CLP da máxima umidade que cada componente pode trabalhar. Tá? Então vamos continuar aqui com o trocador de calor ar-água. Como que funciona a circulação de ar? Ele vai ter uma circulação apenas interna de ar, nada para o meio externo. E uma coisa importante, existe uma separação total entre o ar e a água. Ou seja, não se preocupe, essa água que a gente está usando para climatizar não vai ser jogada para dentro do painel. Esse trocador ele é instalado externamente ao painel e vamos supor que tenha uma falha nele. A água vai ser externa, nunca interna. Ou seja, o seu painel vai continuar sempre seco e protegido. Tá? Essa é uma tecnologia que está sendo muito utilizada fora do Brasil. Está sendo até uma moda fora do Brasil por conta da energia elétrica que é economizado. Tá? Para utilizar os trocadores de calor, a gente tem uma linha de chillers. Então, desde chillers pequenininhos até uns chillers um pouco maiores. E a gente usa muito em conjunto com esses trocadores de calor em soluções que a gente monta. E como que fica essa instalação, tá, do trocador de calor com o chiller? Você coloca um único chiller para vários trocadores. Como você pode ver aí na foto, são vários trocadores utilizando um único chiller, uma única água gelada. Qual é a graça disso? Se você tem um ambiente sujo, não vai sujar o painel. Se a temperatura ambiente é alta, você pode colocar o chiller numa área que tem uma temperatura um pouco menor. E se o ambiente é agressivo, você põe o chiller num lugar menos agressivo e o seu painel está sempre protegido. E uma coisa importante, energia elétrica. É um único compressor rodando para todos esses painéis. Tá? A gente já vai discutir um pouco mais sobre uma solução dessa, o que traz para a gente, tá? Mas imagina você ter que fazer a manutenção em um único compressor em vez de fazer em centenas espalhados pela fábrica. Essas são algumas fotos de aplicação que a gente fez. Tá? Então, tanto do lado esquerdo eram só 2 painéis, ele colocou o trocador de calor e a gente coloca essa solução. E do lado direito já está essa solução já em uma quantidade maior de painéis. Tá? Fizeram aqui um comentário que nunca viram essa solução em nenhuma fábrica aqui no Brasil. A gente está implementando aqui no Brasil recentemente em algumas. Aqui no Brasil é muito pouco utilizado. É uma tecnologia, posso dizer, antiga, mas a implementação recente. Então, nos Estados Unidos a gente tem muitas e muitas fábricas que já utilizam isso. Na Europa também. E aqui no Brasil é uma novidade. Tá? Então posso até dizer que é uma novidade que a gente está trazendo essas soluções. Uma coisa legal que quando a gente utiliza esse tipo de coisa, você vê como fica limpa a solução. Né? Não é uma coisa que fica tão pesado quanto você ter que ter vários ar-condicionados que vão ter limpeza e manutenções constantes. Tá? E aí vem a dúvida, né? Como que a gente pode ajudar? Então eu trouxe uma historinha que me aconteceu recentemente para exemplificar isso.
cliente recebeu a gerente dele, que estava reclamando que o verão estava chegando, as portas dos painéis estavam todas abertas. E aí ele falou, ó, é a única forma de não queimar os drives. Eu vejo muito isso nas fábricas, tá? Chega o verão, abre a porta do painel, resolveu o problema de climatização. Só que tem que resolver. A NR10 não deixa, né? Então, a NR10 não deixa a porta do painel ficar aberta por causa de climatização. Ela manda a porta sempre fechada. E ele falou, ó, não tem problema, eu vou ligar para a Fallenberg e ver como eles podem nos ajudar. Aí nisso, ele falou, ó, não se preocupa, a gente tem uma solução, vamos agendar para conhecer a fábrica de vocês. A gente foi, eles mostraram todos os painéis elétricos que eles têm na fábrica, eles confirmaram que eles estavam tendo muito problema de queima de drive. A gente só agradeceu, consolidou todas as informações e levamos para a mesa. Na mesa, a gente trouxe uma solução que a gente precisava desenvolver, onde o cliente queria reduzir o consumo energético também. Mas ele precisava de um custo-benefício interessante. Não adianta eu chegar para ele e falar, ó, faz isso que vai resolver seu problema, mas qual é o retorno que ele ia ter, né? Será que não é mais barato ficar queimando inversor? Eu apresentei para eles a solução e, como o retorno sobre o investimento do projeto era muito bom, o projeto foi aprovado. Tá? Então, o que é isso? Isso chama Fallenberg Advantage. Como que funciona a Fallenberg Advantage? A gente faz uma auditoria na planta, a gente olha todos os painéis elétricos, em cima disso a gente desenvolve uma solução que a gente faz todo o retorno sobre o investimento, toda a análise disso, porque não adianta eu te dar uma solução que não vai ter retorno. E a gente implementa essa solução até a felicidade plena, né? Até essa solução estar 100% implementada. E qual é a vantagem disso? Reduzir downtime. Quanto custa a hora de fábrica parada? Tanto dos clientes de vocês, tanto se você for cliente final, quanto custa a sua fábrica parada durante uma hora? Reduzir os custos, né, de peça, você está trocando inversor, você está trocando componentes e muitas vezes você nem sabe que você está fazendo isso por ser climatização problema. Tá? Eu tive um cliente recente que ele fala, eu acho que eu preciso comprar um ar-condicionado. Aí queimou o inversor, aí ele trocou o inversor, acabou a verba, não comprou o ar-condicionado. E ele não percebeu que o problema dele, que o inversor queimou por conta de temperatura, queimou no verão. Tá? Então é uma coisa, se reduzir custo é uma coisa muito importante. Dimensionamento correto. Uma coisa que eu vejo muito é o dimensionamento errado nos painéis. Tá? Tanto o painel que vem de fora, então um fabricante de máquina europeu manda uma máquina para cá. Geralmente ele vai dimensionar a máquina para a Europa e não para o Brasil. Então aqui é um pouquinho só mais quente do que a Europa. Então a gente tem que dimensionar corretamente. E muitas vezes, no processo de compra, a gente quer o mais barato, e aí vai o fabricante do painel, o montador de painel, o integrador, quem quer que seja, ele vai acabar utilizando uma solução mais barata e vai utilizar ou um ar-condicionado menor que não vai te atender, ou um ventilador com filtro. Tá? Aumentar a vida útil dos componentes, que eu estava comentando. Reduzir o consumo elétrico, porque a gente vai ter uma central que vai climatizar tudo, então o consumo energético cai abruptamente, e minimizar os custos de manutenção. Tá? Então, os trocadores de calor eles são livres de manutenção, e ar-condicionado não. Então, imagina você ter que andar a sua fábrica inteira, você tem 100 painéis, e você vai ter que fazer essa reposição aí, essa manutenção de todos esses ar-condicionados versus não precisar fazer essa manutenção. Então, isso tem seu custo e seu valor. Acessórios. Tá? Alguém me fez uma pergunta aqui, eu vou responder mais para frente. Acessórios, o que a gente tem de acessórios? Primeiro, termostato. O termostato serve para economizar energia e prolongar a vida útil do ventilador com filtro. Ele serve para você ter trocas menos constantes dos filtros e para controlar a temperatura do painel. Então, se você tem um aquecedor dentro do painel, você tem que usar um termostato para falar quando esse aquecedor vai ser ligado. Se você tem um ventilador com filtro, você tem que usar um termostato para falar quando o ventilador com filtro vai ser desligado.
É, é uma, é pouco utilizado aqui no Brasil termostato para ventilador com filtro, tá? Mas a economia em filtro e na vida útil do ventilador é uma coisa que vale a pena. Nossos ventiladores são de 50 mil horas, só que imagina que à noite você não precise ter eles energizados, poxa, você já está duplicando a vida útil dele. Tá? Então é uma coisa que vale a pena. A gente tem capas de proteção. O que é isso? Você protege, tipo o NEMA 3R4, contra água, chuva, neve, gelo, jatos, spray de água. Então você põe essa capa de chuva, digamos assim, em cima do ventilador com filtro. E aí você pode usar o ventilador com filtro no ambiente externo, no ambiente lavável, sem nenhum dano para os componentes internos do painel. Aquecedor. Eu comentei que a gente ia falar sobre o aquecedor e para que serve o aquecedor? O aquecedor serve para manter a temperatura acima do ponto de orvalho. O que isso quer dizer? O aquecedor não serve para tirar a umidade, ele serve para evitar condensação dessa umidade. Quando que a gente usa o aquecedor? Quando eu tenho temperaturas baixas, ou seja, durante o inverno, durante uma noite fria, num painel a céu aberto, onde a noite vai ser fria. Tá? Fora isso, o aquecedor ele tem que ser desligado. Eu até tenho uma brincadeira que tem muita gente que deixa o aquecedor ligado no painel o tempo inteiro. E nesses casos, o aquecedor tem uma função muito importante, queimar o inversor de frequência. Então eu até brinco, instalo o aquecedor o mais embaixo possível do inversor durante o dia inteiro e deixa ele funcionando. Você vai queimar esse inversor muito mais rápido. Tá? Ou seja, o aquecedor ele serve para manter a temperatura acima do ponto de orvalho. Se você estiver trabalhando numa temperatura alta junto com o aquecedor, você só vai atrapalhar o painel. É melhor desativar ele do que ter ele. Tá? E um fato interessante é que a maior parte dos fabricantes de painel, integradores, adoram deixar o aquecedor, mas nem todos colocam termostatos. Tá? E se você perguntar, ele vai te responder que é para tirar a umidade. A gente tem as luminárias, né, que auxilia a visualização dos componentes e ilumina o painel para manutenção. Então a gente tem tanta luminária que você vai fixar no painel, tanta luminária que com imã você vai colar na porta do painel durante uma manutenção só para você enxergar lá dentro. Tá? Então é a mesma luminária, diga de passagem, LED e tudo. E aí algumas fotos de aplicação dos aquecedores, tanto com termostato, tanto sem termostato. E quem é a Fallenberg para falar sobre tudo isso? Né? A Fallenberg é uma empresa global, 60 anos de existência. A gente tem serviços globais, então se sua máquina está sendo exportada, se seu painel está indo para outro lugar, a gente tem esse suporte. E a gente é líder global em climatização de painéis elétricos. Muitos itens produzidos no Brasil com engenharia alemã. Que serviços a gente tem? A gente tem serviços de reparo, tantos em ar-condicionados nossos, tantos de concorrente. A gente faz manutenção preventiva desses equipamentos também. A gente tem todos os spare parts, ou seja, todas as peças sobressalentes de todos os componentes comercializados no Brasil. Então, é um ar-condicionado, a gente vendeu, queimou o compressor. A gente tem esse compressor em estoque aqui no Brasil. E temos também contratos de manutenção preventiva que a gente faz em alguns clientes. Então a gente vai olhar lá todos os ar-condicionados de painel e já que a gente já está lá, a gente olha os de conforto também. Além disso, a Fallenberg tem toda uma linha de sinalização. Tá? São itens bem diferenciados, com alto grau de IP, alta resistência mecânica, muitos deles com 10 anos de garantia. Tá? Vai ser um assunto de um próximo webinar aí a gente discutir sobre essa sinalização. Aqui algumas fotos de aplicação, tanto ambientes alimentícios, eu coloquei uma foto de uma mineradora aqui bem suja e coloquei uma foto aí de um barco. Só por curiosidade, a Fallenberg atualmente é a única empresa com certificação marítima válida para sirenes. Então os próximos transatlânticos sendo fabricados na Europa vão ter nossas sirenes lá. Então vamos às dúvidas. Tá? A primeira pergunta que me fizeram aqui é o quanto a climatização de painel aumenta a vida útil dos componentes. Tá? Isso é difícil de mensurar,
mas recentemente eu tirei uma foto de um inversor de frequência onde ele colocou falando que ele colocava que a corrente subia e que ele ia ter uma vida útil reduzida. Tá? Cada componente ele lida de uma maneira diferente com a temperatura. Então, assim, se a gente for tratar só do capacitor, e todo inversor, por exemplo, tem capacitor, a cada 10 graus a vida útil cai pela metade. Tá? Ou seja, se eu tiver uma climatização eficiente, essa vida útil vai ser prolongada aí, quase o dobro, simplesmente diminuindo 10 graus. Agora imagina um inversor caro, um inversor de 300 HP, 250 HP, ser queimado por temperatura, dá uma dor no coração. Tá? E a gente também tem toda a parte de sobredimensionamento que a gente às vezes precisa ter de um inversor alguma coisa por conta disso. Tá? Então, a vida útil aumenta por conta do capacitor, por conta dos outros componentes, e além disso a gente consegue a gente já consegue ter aí, já consegue mensurar. Perguntaram sobre estoque nosso no Brasil. A gente tem estoque de todos os ar-condicionados que a gente comercializa, os principais, por exemplo, um ar-condicionado para uma atmosfera corrosiva de uma potência específica, a gente vai ter que importar, mas todo o resto a gente tem aqui. A gente vai fazer um lançamento próximo de um ar-condicionado já fabricado no Brasil, inclusive. E a gente tem ventiladores com filtro, a gente está fabricando no Brasil também com estoque alto. Então, basicamente, nossos itens do dia a dia, a gente tem estoque alto de todos esses componentes aí para atender todos vocês. Estão perguntando sobre uma indústria que tem sal no ambiente e sobre a corrosão que isso vai fazer nos equipamentos. O melhor seria utilizar um trocador de calor ar-água, se você tiver água disponível. Eu acredito que a indústria de sal deva ter água no processo. Mas caso não tenha, um ar-condicionado para ambiente corrosivo deve atender sua aplicação. A gente tem gráficos de qual percentual de corrosão de acordo com cada componente, cada tipo de ácidos. Tá? Então a gente consegue ver se isso vai atender a sua aplicação, mas eu acredito que um ar-condicionado NEMA 3R/4 e até um 4X vai ser bem aplicado aí na solução de vocês. Excelente pergunta. Me perguntaram aqui sobre como calcular a dissipação térmica dentro de um painel. A Fahrenberg tem um aplicativo chamado PSS. É online, está no nosso site, você entra em fahrenberg.com, você vai achar o link de Fahrenberg, você pode usar ele online, você pode fazer download. Eu, particularmente, gosto muito de usar online. E aí você consegue colocar tantos componentes, então você fala, eu tenho um inversor de 5 HP, e ele vai calcular a dissipação com base em tabelas médias de dissipação. Tanto você pode colocar já a dissipação conhecida, a temperatura, e de acordo com o ambiente. Tá? Uma pergunta que me fazem muito é, poxa, ele tá me direcionando a usar ar-condicionado. Lembra daquele ΔT que eu comentei do ventilador com filtro. Se você não tiver o ΔT entre a temperatura que você quer dentro do painel e a temperatura externa, você não vai conseguir fazer que o software te indique um ventilador com filtro. Se você tiver o ΔT, ele vai te direcionar a um ventilador com filtro. Então, me perguntaram aqui sobre a aplicação com chiller e trocador de calor, se o custo-benefício é mais interessante em questão de manutenção futura. Com certeza. Tá? O investimento inicial muitas vezes é alto, só que o retorno sobre o investimento é muito alto também. Eu tenho os estudos recentes que eu fiz para alguns clientes, tiveram retorno sobre investimento de 1 a 2 anos, considerando máquina parada, manutenção, troca de peça. E eu já tive clientes que na prática acabaram tendo um retorno sobre investimento menor de 1 ano. Isso é uma coisa muito, muito absurda, um retorno sobre investimento de um investimento alto ser menor que 1 ano. Muita gente não tem noção sobre o consumo energético de um ar-condicionado
e o gasto de manutenção que é feito ou que deveria ser feito. Tá? Estão questionando sobre peças de reposição. Tá? Como funciona? Peça de reposição, perguntaram inclusive sobre os concorrentes. É um pouco difícil de responder. Um ar-condicionado para painel elétrico, o compressor, inclusive de empresas brasileiras, da Embraco, por exemplo, é feito no exterior. Então esses componentes eles têm que ser importados e por isso que a gente tem um estoque alto aqui de compressor. Existem fabricantes que pegam o compressor de uma geladeira residencial e colocam dentro de um ar-condicionado para painel elétrico para baratear. Então, eu já tive caso, inclusive, de reparo que fizeram no ar-condicionado nosso e colocaram um compressor de geladeira lá dentro. E, obviamente, é muito mais barato um compressor de geladeira do que um compressor de painel elétrico. Mas, em questão de... Se você pegar os mesmos componentes, sim. A gente tem tudo aqui com preço bom em estoque. E perguntaram de novo sobre a solução de água. Sim, ele é mais caro para implantar, mas a manutenção é muito mais barata. Tá? Imagina você tendo vários caras de manutenção a menos. Eu tenho plantas que tem 4 pessoas de manutenção para fazer manutenção em ar-condicionado, full time. Imagina você trocar isso daí por um cara só. Ou trocar isso daí por um cara esporádico que vai uma vez, 2 dias por mês. Imagina a economia que isso pode te girar. Tá? E fora componente, porque bem ou mal, o ventilador vai quebrar um dia, por melhor que seja. A gente usa ventilador da IBM, que é o melhor ventilador do mundo, mas um dia esse ventilador vai dar pau, um dia esse ventilador vai quebrar e você vai precisar substituir ele. Tá? Estão perguntando sobre como funciona a nossa representação e vendas. Tá? A gente tem, se eu não me engano, você fica no Nordeste, Norte e Nordeste. A gente tem distribuidores que atendem sua região e a gente consegue atender vocês. Tá? De qualquer forma, pode entrar em contato com a gente no departamento de vendas, tanto no e-mail info, tanto no meu e-mail, e a gente vai te direcionar para o melhor canal de venda aí em cada caso. Caso de umidade. Então vamos lá. Me perguntaram, o cliente tem muita umidade e ele não sabe qual é a melhor solução para ele, se é um ar-condicionado ou um aquecedor. Muitas vezes, e ele ainda colocou que gera muita umidade à noite no painel. À noite geralmente esfria. Então, o que eu vi de aplicação recente com isso? À noite, a água entra abaixo do ponto de orvalho. Tá? Ponto de orvalho é uma curva que a gente mostra a quantos graus a água vai condensar. Então, nessa condensação, ele vai acabar gerando a condensação dos componentes. Então, se à noite está gerando condensação, pode ser que à noite você tenha que usar um aquecedor e durante o dia um ar-condicionado. Então, não são soluções conflitantes. Inclusive fora do Brasil, aqui no Brasil é muito difícil a gente precisar usar a aplicação sim, mas a gente tem ar-condicionado com aquecedor interno, porque a gente tem lugar que tem que usar aquecedor e ar-condicionado. Eu tenho uma aplicação recente no Vale, onde o cliente tem todos os nossos ar-condicionados e estava gerando condensação à noite. À noite o ar-condicionado não vai funcionar, porque a temperatura vai cair e automaticamente ele desliga. Então o ar-condicionado ele não vai tirar. Provavelmente o painel não estava bem vedado, então ele começou a entrar ar úmido à noite e aí gerou condensação. Então a solução para ele foi, primeiro, verificar a vedação do painel e segundo, colocar um aquecedor ligado à noite com termostato para não esquentar demais o painel. Estão perguntando qual o gás utilizado. A gente usa gás ecológico 134A. E se o gás reage com gás de bateria de chumbo ácido. Agora você me pegou, eu posso verificar isso para você, mas como o nosso circuito é hermeticamente selado, o gás não vaza, o gás não tem saída. Tá? Então se o ar-condicionado ele é bem mantido, você não vai precisar fazer essa carga de gás nem nada do tipo, então você não precisa se preocupar com reação.
Isso. Aí me perguntaram também, para usar em um armário, um gabinete, um painel com inversor, trafo, CLP, módulos, e para baixar a temperatura e reduzir a umidade, a melhor aplicação sim é o ar-condicionado. Porque se você tiver... mas obviamente isso vai depender da sua temperatura externa, tá? Se você tiver uma temperatura externa baixa, talvez o ar-condicionado não seja a melhor solução. Então, a resposta vai ficar meio dúbia. Depende. Aí só me pediram a complementação do que eu comentei sobre ar-condicionado e aquecedor, se o aquecedor não ia ligar o ar-condicionado. A resposta é não, porque a gente vai ter o aquecedor aquecendo até, por exemplo, 30 graus. E a gente seta o ar-condicionado para trabalhar a partir de 35 graus. Então, a gente consegue fazer com que eles não tenham conflito e que um não gere a necessidade do outro. Tá bom? Eu espero que todas as perguntas tenham sido respondidas. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Eu deixo meu celular, nosso telefone do escritório estava no e-mail que a gente mandou antes, meu e-mail, o e-mail que a gente entrou em contato com vocês. Sintam-se à vontade, a gente está sempre à disposição para auxiliar vocês, tanto no dimensionamento correto de um ar-condicionado, uma solução e auxiliar vocês em todos esses aspectos. Sobre a apresentação, ela está sendo gravada e a gente vai ver como que a gente vai disponibilizar ela para vocês. Tá bom? Mas qualquer dúvida, sempre entre em contato com a gente. Se tiver mais gente que quiser participar, a gente pode realizar essa sessão novamente, sem problema nenhum. Agradeço a participação de todos vocês e a gente fica à disposição. Um abraço e um bom dia.